Muito boa tarde, você que acompanha o Infomoney TV. Eu sou Marcos Mortari, jornalista aqui do Infomoney. Estou com Paulo Gama, analista da XP Investimentos, analista político. Paulo, obrigado por receber a gente. Vamos tratar um pouquinho desse julgamento do Lula. Correria, o dia inteiro aí, todos os jornais, as redações do país, de uma certa forma, vivendo a expectativa do que ia acontecer nesse julgamento. O resultado foi que os 3 desembargadores, membros aí da 8ª turma do TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, decidiram condenar o ex-presidente, confirmar uma condenação já proferida pelo juiz Sérgio Moro, só que ampliar a sentença, né, de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês de prisão. A decisão foi colegiada, foi unânime em todos os sentidos, tanto no mérito quanto na pena que ia ser aplicada. Paulo, a primeira pergunta que eu te faço é, e agora? O que significa essa unanimidade nos 2 pontos? Fica mais difícil para o Lula ser candidato? Fica mais difícil, ele corre mais riscos de ser preso? Como que vai se dar a situação agora? Eu sei que é extremamente difícil fazer uma análise nesse momento, né? Mas vamos lá, acho que a primeira questão disso, mas uma coisa que foi enfatizada aí pela mídia esse tempo todo, é que um placar de 2-1 abriria a chance para o Lula apresentar os embargos infringentes, que tentaria fazer com que o voto que fosse mais benéfico a ele prevalecesse. Isso era importante porque abriria prazo para um tipo de recurso que costuma ser mais demorado, porque você precisa chamar outros 3 juízes para decidirem juntos, não é pela 8ª turma que isso é definido. Enfim, isso traria um caminho para ele mais longo, permitiria que na questão da elegibilidade ele usasse esse voto divergente como argumento de que, enfim, no futuro essa decisão do TRF pudesse ser revertida, enfim, abria um caminho maior para ele em termos de recurso. Quer dizer, haveria questionamentos, aí não seria alguma coisa tão certa, essa seria a narrativa, seria mais fácil fazer essa narrativa, né? Exato. Com o 3-0, a única possibilidade de recurso que ele tem para o próprio TRF4 são os embargos declaratórios, que, enfim, servem para esclarecer algum outro ponto de divergência entre o que foi falado no julgamento, o que vai aparecer no acórdão. Enfim, mas é um caminho mais curto. Ele não tem o poder de mudar a condenação que ele sofreu hoje. Então, enfim, a expectativa é que o acórdão seja publicado na semana que vem e, a partir disso, abre-se um prazo aí para o ex-presidente recorrer de 2 dias e, a partir disso, o tribunal não tem um prazo fixo para decidir isso, mas, enfim, o que se espera no mundo jurídico é que ele não tarde muito mais do que 1-2 meses para ter essa definição. Isso é ruim para o presidente Lula, porque condenado em segunda instância, ele passa a ser inelegível pela lei da ficha limpa. Ele, enfim, tem alguns outros caminhos que ele deve tentar tomar dentro do campo jurídico para reverter ou suspender essa inelegibilidade. Um desses caminhos seria recorrer ao STJ e ao STF, pedindo que essa inelegibilidade seja suspensa para que ele apresente a candidatura dele no dia 15 e, a partir disso, possa fazer campanha, dia 15 de agosto. Só um ponto aqui, Paulo, só para diferenciar. Tem a questão da prisão e a questão da Exato. Candidatura. Esse recurso seria referente apenas à candidatura, aí teria outro referente à questão da prisão. Exato, o ponto é que agora ele tem uma questão mais grave, mais séria para tratar, além da inelegibilidade, que é a questão da prisão, da execução dessa pena que ele foi condenado. Os 3 juízes da 8ª turma foram unânimes em dizer que, a partir de julgados os embargos ao acórdão, já deve começar a ser executada a pena. Provavelmente a defesa do Lula deve fazer um pedido ao STJ, ao STF, para que ele possa recorrer dessa decisão do TRF em liberdade. Hoje existe uma jurisprudência do Supremo para que isso seja cumprido a partir da decisão do TRF, a partir de finalizada a fase recursal no próprio TRF, mas, enfim, o Supremo, apesar dessa jurisprudência, não tem decidido de forma unânime, enfim, não tem decidido de forma única. Alguns ministros têm dado liminares... O tal do prende e solta, né? Exato. Alguns ministros têm dado liminares que permitem aos réus, aos condenados, recorrer em liberdade. Ao mesmo tempo, existe uma decisão que está para ser levada de novo a plenário pela ministra Carmen Lúcia, depende dela, depende da presidência do Supremo pautar esse caso de novo, que pode definir se a prisão vai ser de fato, se a pena vai ser de fato executada a partir do final do julgamento do TRF, ou se, como está se construindo aí uma possibilidade de um entendimento intermediário disso, que se aguarde até o STJ definir a questão. Enfim, é uma questão a ser discutida ainda. Pelo que vale hoje, o Lula deveria ser preso a partir de julgados os embargos a essa decisão do TRF, mas, enfim, ele tem essa possibilidade de recorrer
com pedidos liminares ao STJ, ao Supremo, para ver ou se cai na mão de um dos ministros que já deram decisões no sentido contrário a essa jurisprudência do Supremo, ou se o Supremo leva esse caso que está em discussão ao plenário antes para revisar, reformar ou manter esse entendimento da prisão, da execução da pena a partir do segundo grau. Em paralelo a isso, existe a questão da elegibilidade dele. Como a gente estava dizendo, a partir da condenação e de esgotados os recursos no TRF, ele passa a ser inelegível pela lei da ficha limpa. Ou seja, só para o leitor entender, foi julgado em primeira instância, o Sérgio Moro condenou o ex-presidente. O ex-presidente recorreu a um colegiado, que era o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, esse TRF4, que foi o julgamento de hoje. Após essa condenação, cabe um recurso, agora o único recurso que cabe é embargo declaratório, que ele é bem menos, tem bem menos margem de manobra do que o outro que era embargo infringente. O declaratório você só tira algumas dúvidas de alguns pontos obscuros no processo, alguma coisa que não ficou muito clara, enfim. Só que o processo, a condenação está lá, já praticamente definida no tribunal. Quer dizer, é só uma questão, no fundo também, obviamente que é de esclarecimento, mas tem um efeito protelatório, só que pequeno. Essa decisão, depois dos embargos, que pode definir aí uma eventual prisão do ex-presidente e também, em paralelo, a questão da inelegibilidade. Os dois fatores dependem do trânsito em julgado na segunda instância, acabar no tribunal, é isso, né? Exato. E aí, a partir dessa decisão colegiada finalizada, de ter se esgotado aí, a possibilidade de recurso à decisão colegiada, ele passaria a ser inelegível por causa da lei da ficha limpa. A questão é que a própria lei permite que o réu recorra, enfim, às instâncias superiores, e se esses tribunais superiores, STJ ou Supremo, enxergarem alguma possibilidade de reversão desse acórdão, reversão da condenação, poderiam permitir que ele se candidatasse. Esse é um caminho possível para o Lula. Enfim, tem a questão da prisão e da execução da pena, que é outra coisa, mas dentro desse campo eleitoral, esse é um caminho possível. Quer dizer, no fundo, poderia ter um cenário de que ele está cumprindo pena, de fato, por questão da condenação em segunda instância, e nenhum recurso funcionou depois nas instâncias superiores, ou seja, acabou a tramitação no Tribunal Federal, ele está cumprindo pena. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser permitido a disputar uma eleição. Enquanto pode fazer candidatura preso. Esse é um cenário só para o eleitor entender. Assim, paradoxais, mas nada impede que o PT mantenha a candidatura e registre a candidatura do Lula no dia 15 de agosto, ainda que ele esteja preso. Nada impede que o PT tome essa decisão. A partir do registro da candidatura, um outro ponto da lei, que é de 2009, da lei eleitoral, todo candidato registrado tem direito a fazer campanha, a receber recursos do fundo eleitoral, a aparecer na televisão, a participar de debate, de entrevista, a partir do momento do registro. Então, desde o dia 15 de agosto até que o TSE decida sobre a possibilidade dele ser candidato ou não, decida sobre esse registro, ele vai ter todos os direitos de qualquer candidato normal. E, enfim, é um pouco nisso, aí saindo do juridiquês e indo para as estratégias políticas, é um pouco nisso que o PT aposta. Enfim, agora me parece que a tendência do PT vai ser enfatizar um pouco a candidatura do Lula. Eles iam nessa construção de que até aqui era uma grande conspiração para evitar que ele pudesse concorrer de novo, pudesse voltar ao poder. Não vai ser a decisão de hoje que vai fazer com que eles mudem esse discurso. Então tem ato previsto para amanhã, vão lançar a candidatura do Lula, vão continuar... Amanhã mesmo, né? Já vão lançar a candidatura. Vão continuar com essa ideia de que ele é candidato e de que ele está tentando se sobrepor a essa conspiração para evitar que ele volte ao poder. Faz parte da estratégia deles, mantém caravana, como já fez por Minas Gerais, já fez pelo Nordeste, deve ir para o Sul em breve, mantém o Lula como candidato. Mas, ao mesmo tempo, agora se fechou essa porta que eles tinham, que era um caminho possível de recorrer com os embargos infringentes, tentar reverter a condenação, um argumento mais plausível para que ele se mantivesse elegível. Essa porta se fechou. Então, ao mesmo tempo que eles insistem na candidatura do Lula, precisam ver se de fato essa tática é a mais coerente, aí, mais vantajosa para o PT. Me parece que eles vão seguir com isso, até porque não tem como agora você apresentar um plano B, ainda não existe fala-se muito do Jacques Wagner, do Fernando Haddad, mas não existe um grande plano B em gestação, em curso, para ser colocado aí na ativa a partir de amanhã. O plano deles continua sendo enfatizar a candidatura do Lula, levar isso até o limite, inscrevê-lo na eleição no dia 15 de agosto e ver se ele, se mantendo à frente nas pesquisas, se de alguma maneira consegue constranger as decisões dos tribunais eleitorais, do Estado Supremo, enfim, não se sentir confortável de tirar da eleição alguém que vai estar, pela estratégia do PT, com seus 30, 40
35% das intenções de voto às vésperas da disputa. Agora, Paulo, corrija-me se eu estiver errado essa interpretação. Com essa decisão, todo o processo ganha mais velocidade, fica mais difícil você protelar, como você mesmo colocou. Aqueles cenários que a gente imaginava de possibilidade dele disputar um primeiro turno, depois ser impedido, no meio de um primeiro turno, do segundo turno, se passasse para o segundo turno, ou até um eventual cenário hipotético dele vencer as eleições e ficar no aguardo aí se poderia de fato assumir a presidência ou não e corria esse risco de ser impedido depois de umas eleições ou muito próximo também do primeiro turno ser impedido. Tudo parece que vai caminhar um pouco mais rápido isso também, né? Então, essa questão da inelegibilidade ela poderia acontecer não tão próximo da disputa eleitoral de fato, do dia do primeiro turno, lá em outubro, do que se imaginava, né? Acho que, enfim, a questão para definição da elegibilidade ou não é que o registro da candidatura acontece só em 15 de agosto. Então, a partir de 15 de agosto, enfim, isso partindo do pressuposto que, enfim, a gente não sabe se vai acontecer, que o PT consiga e o próprio Lula consigam superar aí toda essa maré contrária que tem, que o PT decida manter a candidatura dele até lá, o que parece hoje o mais provável. Mas isso só vai acontecer no dia 15 de agosto. E é só a partir disso que o tribunal consegue decidir sobre esse pedido de candidatura. Hoje tem que ter uma candidatura oficializada para ela ser questionada. Exato. Né? E aí, a partir do dia 15 é que você abre os prazos todos, 2 dias para publicar o edital com os registros, 5 dias para as impugnações a esse registro e a partir disso a definição do TSE. Então, talvez haja aí uma convicção mais robusta da pena dele, talvez já tenha, como se espera, já tenha dado tempo de o TRF decidir por completo a questão dele, já esteja numa fase mais avançada no STJ, mas a definição do TSE não tem como ser muito antes disso, não tem como ser muito antes do início de setembro. Pelos prazos que existem, aí, enfim, o PT ou qualquer partido pode apresentar a candidatura que for, pode apresentar a candidatura de alguém que, enfim, no limite já esteja morto ou que não tenha idade suficiente para ser presidente e ainda assim essa pessoa que tenha o registro pedido vai passar a gozar de todos os direitos de um candidato e vai ser analisado no limite dos prazos que o TSE tem. Se for uma condição assim, ele é inelegível porque não tem a idade necessária, é uma coisa praticamente sumária, o TSE não concede o registro. Como poderia ser entendida essa questão da condenação em segunda instância? A questão do TSE a definir lá é razoavelmente simples. Ele foi de fato condenado por um órgão colegiado e a questão recursal dentro desse órgão colegiado já se encerrou e é por um dos crimes previstos na ficha limpa. Então a discussão do TSE, no limite, é uma discussão objetiva. Sim, ele se enquadra dentro dessa condição de inelegibilidade, logo o registro dele não pode ser concedido. Aparentemente é isso, mas enfim, até que isso aconteça... Mas ele pode antes formalizar a candidatura para depois ter essa candidatura Exato, ele precisa formalizar a candidatura no dia 15 de agosto. O TSE não pode analisar uma candidatura que não existe. Exato, né? Tem formalmente. Um outro partido até que sugeriu, quando a gente conversou isso no final do ano passado, alguns partidos que diziam até, pensavam em fazer uma provocação ao TSE a partir da publicação do acórdão, questionar se essa pessoa, caso viesse a apresentar um pedido de registro, seria elegível ou não. Mas aí é uma questão anterior. O TSE vai definir a priori sobre a questão prática depois de o PT ter apresentado o pedido de candidatura do Lula. E aí, por óbvio, o PT vai esperar até o prazo limite para poder oficializar Lula, né? Porque aí todos os prazos começam a contar já de uma data um pouco mais adiantada, né? Você está falando de 15 de agosto, então 15 de agosto é o limite. 15 de agosto, a partir quando disso, vai sair a candidatura. 2 dias para o TSE publicar quais foram os registros pedidos e depois disso 5 dias para que o Ministério Público apresente impugnação, outro candidato questione a candidatura dele e a partir disso é que correm os prazos para o TSE decidir. Em 2014, o TSE, enfim, a candidatura que ele demorou mais tempo para analisar foi a do Aécio, ele demorou 40 dias mais ou menos para autorizar, para conceder o registro ao Aécio. Não é o que se espera agora, enfim, caso o PT decida manter essa ideia de levá-lo, de fato, às urnas, que o TSE demore tanto tempo. Acho que pela gravidade, pela importância do caso, fatalmente o plenário tentaria decidir isso com a maior brevidade possível. Mas ainda assim, não tem como isso acontecer antes, enfim, do dia 15 de agosto, corridos aí os prazos necessários. O que se espera aí é que, enfim, perto do dia 5, dia 10, o TSE tivesse com condição de levar isso e decidir no plenário. Mas, enfim, não tem como ser muito antes
disso pelos prazos que existem. Paulo, vamos entrar nas últimas questões rapidamente, que o pessoal já está acenando aí que tem programa na sequência. Questão política, como que fica agora, primeiro, as alianças, como que fica essa lógica, e outra, o que você espera no cenário de intenção de voto, nas pesquisas? Lula deve cair nas pesquisas, deve continuar igual? Eu sei que é uma futurologia danada, mas o que você espera, levando em consideração também o histórico dele no processo lá no começo, no ano passado, quando o Sérgio Moro também condenou? Exato. Vamos pegar desde a condução coercitiva do Lula em março de 2016. Apesar, enfim, dessa agenda negativa para ele, a rejeição a ele não cai bruscamente, mas cai assim, de uma maneira constante desde então. Ele partiu lá de seus 56%, 57% de rejeição para perto de 40 e poucos por cento que ele tem agora. Não dá para dizer que isso deve se repetir. O PT, de fato, vai usar esse discurso, o mesmo discurso que ele usou, de que existe uma tentativa aí de forças para impedir o Lula de concorrer de novo. Acho que eles não vão mudar esse discurso. A ver se esse discurso continua colando, se essa espécie de vitimização aí, de alvo de uma grande concertação para impedir, se esse discurso continua surtindo efeito. Existe também a questão, enfim, da perspectiva política dele. Acho que é muito mais difícil, se você não tem uma perspectiva real de chegar ao poder e se as forças políticas começarem a perceber isso, é mais difícil, evidentemente, dele conseguir aliança, porque, enfim, ele vai ter um tempo de campanha, mas sem saber se ele vai estar de fato na urna, é mais difícil que alguém queira se amarrar com ele desde o início. Enfim, tem uma série de dificuldades que ele vai enfrentar fatalmente, mas continua bem posicionado nas pesquisas. Não sei se não se espera aí uma queda brusca a partir disso. Acho que os eleitores do Lula, acho que ninguém ignorava que ele já havia sido condenado e, enfim, não vai ser mais uma condenação, ainda que com essa perspectiva de inelegibilidade, agora que vai fazer com que esse eleitor dele feche os olhos e descubra agora, enfim, que ele está implicado em todos esses casos e condenado. Não vai ser isso que vai fazer esse eleitor dele perceber e ter esse start agora. Evidentemente é um desgaste de imagem, um desgaste de exposição, mas não me parece que esse start vai ser dado por isso e que a gente vai acordar amanhã com Lula com 5% nas pesquisas. Se esse processo existir, me parece que tende a ser uma coisa um pouco mais gradual do que uma derrubada, uma queda brusca de um dia para o outro. Paulo, muito obrigado aí por ajudar nessa interpretação instantânea quase, né? Saiu o resultado, a gente já estava aqui sentado discutindo os desdobramentos, vai acontecer muita coisa aí por aí. Você que nos acompanhou, muito obrigado. Eu faço convite para sexta-feira, nosso programa Conexão Brasília, às 14h45. O Paulo provavelmente estará também conosco, juntamente com dois especialistas em direito eleitoral que vão explicar um pouquinho mais a questão das normas do processo do ex-presidente e a tentativa dele de viabilizar a sua candidatura. Muito obrigado ao Paulo Gama, muito obrigado a você que nos acompanhou.